Olá, pessoal. Vamos ver aqui, ó, um teorema que fala quando que funções são iguais. Então, o teorema é o seguinte: suponha que f e g sejam funções de A para B, tá? Então, a gente já sabe que tanto f quanto g são subconjuntos do produto cartesiano AB, né? Porque são relações, são funções, com aquela restrição a mais que a gente já viu agora há pouco, que é que para todos os A's, né, pertencente ao conjunto A, existe exatamente um B pertencente a B, né? Tal que, vou colocar 2 pontos como tal que, tanto faz, tal que A se relaciona com B. E o mesmo você tem para o G aqui, tá? Você escreve a mesma coisa para o G aqui. Só para lembrar, tá? Eu estou colocando só um lembretezinho aqui. Então, o teorema é assim: suponha que eles sejam funções, e o teorema diz... esse é o teorema, tá? O teorema é o 3 aqui, né? Porque aqui é um se e aqui é um então. Ele supõe isso, conclui isso, é a conclusão, né? Para todos os elementos de A, se o f de A for igual a g de A, então f é igual a g. Porque o que você está falando? Quando você está falando que a função num ponto, em qualquer ponto, né, em todos os pontos, quando eles são iguais, é porque o conjunto é o mesmo, né? Lembra que agora isso aqui é um conjunto. Ó, esse é um conjunto de pares ordenados, e o G também é um conjunto de pares ordenados. Vocês entenderam o que o teorema está dizendo? Que se para todos os elementos de A, os F's são iguais, então a função, o conjunto é igual. Porque lembra que a gente fala, quer ver agora aqui nesse, a gente viu que AFB, ó, equivalente, AB pertence a F, é equivalente a AFB, que é equivalente a B igual a F de A, tá? AFB, B. Então, por exemplo, aqui, ó, então quando você tem AFB, é a mesma coisa que você falar B é F de A. Tá? Só em termos do que a gente está acostumado aqui. Então, quando você fala que F de A é igual a B, é igual a G, então isso aqui é como se fosse um Bzinho. Então, você vai colocar aqui o G de A, que é o próprio B, ele vai ser... Deixa eu ver se dá para pensar dessa forma. Assim, que aí você vai pegar o... O que eu estou querendo escrever é isso aqui, quer ver? A, F, B. Só que sendo o B, o G de A. Tá? Ou então, se escreveria que o A, G, F de A. Tá, eu não sei se ajuda muito, não. Eu estou só fazendo uma... Eu tô fazendo essa transcrição aqui para cá, entendeu? Seja indo daqui para cá, ou seja indo da direita para a esquerda. Mas é só para ver se entendeu a visualização. Mas o fato é isso, né? Que se para todos os elementos de a função é igual, cada elemento f de A é igual a g de A, então o conjunto inteiro é o mesmo, entendeu? O conjunto todo é o mesmo. Quando você fala que f é igual a g, você não está falando só que a função é a mesma. Você está querendo dizer o conjunto, entendeu? É o mesmo. Pode falar, Marcos. Eu estive pensando no exemplo em que f de A fosse a função
do 2 vezes A, definido nos naturais, e G de A fosse também 2 vezes A, só que definido nos inteiros. Nesse caso, todos os elementos de A seriam igual a G de A, mas a G de A, nem todos de G de A seriam igual a de F de A. Então, nesse caso, ao invés de ser iguais, a F de A estaria contida em G de A. Peraí, eu entendi. Tá, aqui você está falando que o A pertence aos naturais, por exemplo. E aqui o A pertence aos inteiros. Né? Eu acho que é mais ou menos isso que você falou. Foi, isso aí mesmo. Pois é, mas aí isso, ocorre que, nesse caso, o F é diferente de G, porque o F, ele vai ser a função que vai dos naturais para os naturais, né? O G é uma função que vai dos inteiros para os inteiros. Então, por exemplo, o F é um subconjunto de N2. E o G é um subconjunto do Z2. Então são conjuntos distintos. Por isso que a função é diferente, porque o F, uma coisa é você ter um subconjunto dos pares ordenados, né, que pertence a N2, outra coisa do Z2. Agora, o que você falou de pensar aqui, é porque, claro que isso aqui é contínuo, não é igual, né? Então, é claro que você pode ter um caso, deixa eu pensar aqui, como é subconjunto, né, poderia existir um caso em que esses dois são iguais, ainda que são subconjuntos de coisas diferentes, porque um está contido no outro, né? Basicamente é porque lembrando, né, que o N está contido, é um subconjunto próprio do Z. Mas nesse caso ele não vai ser, né? Tudo bem, só olhando aqui, o que eu estou querendo dizer assim, só olhando aqui, você não pode afirmar que elas são diferentes, não, porque é o que eu falei, você pode ter um F que seja por exemplo. Quer ver? Você pode ter o F1 como sendo esse conjunto aqui, ó. 1, 2, 2, vai. Depois você pode ter um G1 que seja 2, 2, 1. Eu descrevi diferente só para, mas é o mesmo conjunto. Então aqui você tem que F1 é igual a G1, ainda que F1 está contido, né? Você poderia falar que está contido no N2, mas você pode dizer também que o G1 está contido no Z2, né? Então, só falar que está contido não quer dizer que eles sejam diferentes, porque eu dei um exemplo aqui que eles são iguais. Mas o ponto maior é que ele pode ser negativo, né? E aqui não vai ter número negativo. Bom, é mais ou menos isso? Então nesse caso vamos dizer que F está contido em G. Exatamente. Nesse caso aqui, o F vai estar contido em G. Vai ser um subconjunto próprio, né? Necessariamente. Então Perfeito. tomar cuidado com essa questão, não só com a regra de formação dos conjuntos dos pares ordenados, mas também, ainda que seja a mesma regra, que foi do 2A para F, 2A para G, mas o domínio foi diferente para elas e, consequentemente, a imagem delas. Exato. Por isso que a função é diferente. Então, formalmente, são funções diferentes. Porque você fala, não, mas é 2A, e aqui é 2A. Não, mas é que uma é só para o natural, outra é para os inteiros. Então, são funções diferentes. Exatamente. Então, é bem sutil mesmo isso aqui, né? Porque você olhou, 2A e 2A
é a mesma função, mas não é, porque você tem que olhar o domínio e a imagem, né? Exatamente. Excelente, excelente esse exemplo que você trouxe. Então, o teorema, ele fala isso, né? Então, para provar esse C, então. Bom, para provar o C, então, você tem que, evidentemente, assumir o C, que é o item 5, esse aqui. Você vai assumir como verdade essa parte toda aqui, tá? Que é o C. Depois, você faz um AB, um paraordenado AB, que pertence a F arbitrário. O que é isso? E quando você faz arbitrário, se você provar o que você quer, você provou para todos, porque se é arbitrário, você está provando para todos, tá? Bom, a partir do item 6, né, você escreve o 7, porque é só uma questão de notação, porque quando você falar que AB pertence a F, é idêntico de você falar A se relaciona com B, que é idêntico de você falar que B é igual a F de A, tá? Idêntico, é equivalente. Então, ele só está reescrevendo de uma forma mais... que a gente está acostumado, né? Assim, desse jeito aqui, que é o 7, tá? A partir do 5 e do 7, ou seja, vamos ver aqui, o 5 está dizendo que para todos os elementos de A, você tem essa igualdade. E o 7 está dizendo que o B é igual a um F de um arbitrário. Então, você conclui, a partir do 5 e do 7, se o F de A é igual a G de A, e B é F de A, então B é G de A. Ó, por exemplo, se F de A é igual a G de A, e se o B é o F de A, então o B também é o G de A, por causa do 5. Que significa escrever dessa forma. A paraordenada B pertence a G. Então, ele está brincando um pouco de ir e voltar na notação, mas é para manipular essa coisa de acordo. Mas não é para ter problema nenhum vindo dessa notação para essa, nem dessa para essa, porque é tudo a mesma coisa. Então, o 5 e o 7 provam essa parte aqui, tá? Essa outra está só reescrevendo essa parte, tá? Essa aqui só reescreve a mesma coisa. Daí, você tem, então, que o B, então, a partir do 7, que B é F de A, que B F de A leva a B pertence a G. Então, o F está... Ó, o 9, quem que pode explicar por que ele concluiu, só para ver se vocês estão de acordo aí com a estratégia de demonstração, tá? Então, aqui, ó, então eu expliquei aqui para vocês o 5, 6, 7, 8 e concluímos o 9. Né? Depois o 10 é similar. Quando é similar, quando é o mesmo processo, você não faz o mesmo processo de novo. Você só coloca similarmente e conclui também o caso do G. Tá? Mas, enfim, o importante é o 9 aqui, porque o 9 é como se fosse a metade da demonstração. Né? E o 10, que seria idêntico, se você fosse fazer, você ia copiar o que você fez do 5 ao 9, só que aonde está F, você põe G, entendeu? Os matemáticos não fazem isso. Quando só tem essa modificação, ele escreve similarmente, que responde o problema, que é mecânico, mas então basta você entender o 9 que você entende o 10. Alguém pode explicar por que você pode concluir isso que tem amarelo aqui? O ponto 6, o paraordenado AB, ele pertence ao F, e ele concluiu que, e quando ele colocou que o B pertence o paraordenado B também pertence a G, se o B... Aí como se falasse que o paraordenado A e F de A pertence a G, no ponto 8. Aí ele diz que o F é contido em G. Tá, não, assim, você explicou metade do que eu quero ouvir, você explicou corretamente, só metade. Vamos relembrar aquela tabelinha. Vamos supor que você tenha que provar, né? Seja assim, prove que se A, então B, tá? A é uma proposição, B é outra. Prove. Daí você tem aquela tabela dos dados e do objetivo, né?
Lembra que... Só que vamos supor que ele não te deu nada aqui no dado, que ele só falou, prove isso. O seu objetivo é provar se A, então B. Daí o que você faz? Daí você monta a tabelinha... você vai supor o A e provar B. Então, e aí digamos que você consiga fazer essa demonstração, né? Daí vamos supor aqui você fez todas as demonstrações e se você partiu do A, fez todas as demonstrações, concluiu o B, né? Então você vem e coloca antes de colocar o quadradinho, você conclui, portanto, se A, então B. E aí você coloca o quadradinho. O que foi feito aqui? Então, lembra, quando você tem um C, então, você coloca o C nos dados e prova o B. Quando você colocou o C nos dados e provou o B, daí você pode afirmar que você provou o se A, então B. O que isso tem a ver com o que a gente acabou de fazer? É a mesma coisa que a gente acabou de fazer, só que A e B aqui, então ele está querendo que prova isso aqui, ó. Se A é tudo isso aqui, então B. Daí você vai pegar esse A e colocar na suposição 5. E você concluiu o... Então, ó, esse aqui que está em amarelo é o C, essa primeira parte. Deixa eu tirar esse amarelo para ficar só... E essa parte aqui é o então. É o B, que eu chamei lá embaixo. Então, você supôs o A, provou o B. Ou P e Q, se preferir, né? Você supôs o P, provou Q. Então, você provou se P... Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu colocar em vermelho. É... Ponto 9 a gente não conclui do 8, não? Então, pois é, esse que deu um bug aqui. Eu tô, veja, só retomar uma coisa, ó. Isso aqui é uma estratégia de demonstração, como a gente já viu lá no começo do curso, tá? Isso aqui é válido. Só estou vendo, talvez não seja exatamente isso que tenha se aplicado aqui, tá? Mas mesmo que não for isso que se aplique, tenha em mente que isso aqui é uma demonstração válida para se provar o CP, então o quê? Eu só estou tentando localizar aqui. É porque... Não, tudo bem. O jeito como tá meio camuflado aqui, o jeito como tá escrito, tá? Pode parecer que não é isso, mas é porque só a forma como foi escrita aqui. Professor, tem uma sugestão. Uhum. O ponto 6, AB pertence a F e é arbitrário. Então vai ser para todos ABs. Porque poderia acontecer de AB pertencer a F e a G ainda não serem os mesmos, né? Que podem ser nos mesmos ABs, mas no caso, no ponto 6 é arbitrário. Então é todo par ordenado AB que pertence a F. Aí ele, supondo que B é igual a G de A, ele conclui que AB pertence à função G, já no ponto 8. Mas como é arbitrário o par ordenado AB que pertence a F, então a gente disso conclui que G pertence a F. No caso, eu já olhei o ponto 10 antes do ponto 9. Tá, entendi. É o seguinte, vou reescrever a parte da esquerda,
condicional aqui do 9, que é AB pertence a F. Então, no fundo, a gente partiu disso e provou que o AB pertence a G, né? Ok? E tá, porque, na verdade, esse condicional aqui, esse C, de AB pertence a F, é um F arbitrário, né? Só que assim, a conclusão aqui, ela só foi possível graças a essa suposição, entendeu? Então, eu poderia escrever que... É porque, assim, o jeito que está escrito aqui, que é desse jeito, ou desse jeito, ele quer dizer que ele vem daqui. Ele é um... essa parte aqui é um elemento arbitrário disso aqui, entendeu? Então, na verdade, isso aqui é a suposição 5. Só que é a suposição onde você remove o símbolo para todos e coloca a palavra arbitrário, entendeu? Então, é só para querer dizer que, a partir dessa suposição, que está camuflado desse jeito aqui, a gente obteve essa conclusão. Por isso, conclui metade da demonstração, que diz que o F está contido em G, né? Então, até o 9, você estaria concluindo, a partir dessa suposição, que F está contido em G. É como se tivesse até aqui provando isso aqui, que para todos os A's pertencentes a A, se F de A é igual a G de A, então o F está contido em G. Daí depois, então por isso que eu estou falando assim, essa é a suposição que vem e essa é a conclusão. Aí você vai ter que fazer a mesma coisa com o G, né? Ao invés de fazer da esquerda para a direita, faz da direita para a esquerda. Ou seja, faz a mesma coisa, onde está F põe G, onde está F põe G. No caso, aí vai mudar essa relação aqui vai ser F. Enfim, e aí você vai concluir que partindo dessa suposição vai ter que G contido em F. Como você provou que um está contido no outro e o outro está contido no um, você prova esse teorema. Então, veja, porque está meio camuflado, mas a essência é essa, tá? A essência é você pegar o que você tem que provar, o C, colocar como dado. Aí você conclui o B. Se você pôs o A, o C como dado e concluiu o B, você provou um C então, tá? Essa é a essência aqui da coisa. Depois, esses dois comentários, aqui acabou, tá? O item 10 acabou. Eu até mudei de cor aqui, porque são só comentários que o livro fez. Então, ele está dizendo assim, ó, se F e G são conjuntos, para provar F igual a G, prove que eles são iguais. O teorema 1 é esse aqui. Se os F e G são conjuntos, para provar que o F é igual a G, prove que para todos os elementos de A, eles são iguais, e aplica o teorema. Porque se você provar que para todos eles são iguais e aplicar o teorema, você prova que o F é igual a G. Isso aqui são só comentários, tá? 11 e 12. A demonstração acaba aqui no 10. Veja se tem alguma dúvida, que esse aqui é um pouco mais sutil, né?